Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, e o versículo é o de número 11, um texto bem conhecido dos irmãos, aonde vai tratar da parábola do filho pródigo. Vamos falar sobre esta parábola tão conhecida até entre os não cristãos, até mesmo entre aqueles que nunca ouviram nada sobre a Bíblia, já ouviram a história do filho pródigo. Essa história é uma história que tem muito a ensinar e nunca vai perder o valor, vai perder a autoridade. Podem passar mais 2000 anos e ainda a parábola do filho pródigo vai ter muito a nos ensinar. Diz assim a palavra do Senhor: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17: E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros ou trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei um bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Pode se sentar. Glória a Deus. Deus bom, Deus fiel, Deus maravilhoso, que ainda sabe. Essa história, como eu disse, ela tem muitos a nos ensinar. E isso que aconteceu nessa casa, ela acontece até hoje no nosso meio. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando só do assunto de relação familiar, pai e filhos. Filhos que abandonam a casa de seus pais em busca de aventura, e depois que sofrem muito lá no mundo, lá fora, sofrem muitas decepções, aí pensa: vou voltar para a casa de meu pai. Aí volta para a casa do pai, o pai recebe de novo e fala: filho, você sempre tem um lugar para voltar. A família é a base de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que desprezar a família não vai ter sucesso. Se você quiser ter algum sucesso na vida, você precisa valorizar o termo família, porque a família nunca abandona, a família sempre dá sustento ao filho que se perde, ao filho que tem uma ideia diferente. Ele volta e o pai recebe de volta, dá sustento, ajuda. Isso muito acontece. Mas eu quero falar também no sentido espiritual. Os crentes que estão dentro da igreja estão ouvindo a palavra de Deus, estão se alimentando na mesa do Pai, estão comendo daquilo que o Pai tem para dar, mas está pensando nas coisas que estão lá fora. E ele está pensando assim: aqui é bom, mas quem sabe o que me aguarda lá fora? Ai meu Deus, o que deve ter lá fora que eu ainda não experimentei? Glória a Deus, aleluia. Aqui tem 3 erros na vida desse moço. 3 erros que a Bíblia me relata. Primeiro é a
vida. Era feliz e não sabia. Tinha tudo, mas pensava que não tinha. Ele pensava que a verdadeira felicidade não estava dentro da casa. Ele acreditava que a verdadeira felicidade estava lá fora. Ele queria ser, no meio daquele povo, um revolucionário. Ele queria fazer algo diferente. E você que quer ser revolucionário demais, eu te digo, cuidado, meu irmão, você pode estar cometendo um erro muito grande. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele era feliz e não sabia. Ele estava insatisfeito com aquilo que ele tinha. Tinha tudo, mas pensava que não tinha nada. Quer que eu lhe afirme uma coisa? Ele já estava desviado. Meu Deus. Uma vez um pastor gaúcho pregou em nossa igreja, e ele disse o seguinte: ele disse que o crente, quando está no mercado e ele passa pela seção de bebidas e olha para o vinho e diz: se eu não fosse crente, se eu não fosse crente, ia levar um tanto, mas agora sou crente, não posso. Esse aí já está desviado, irmão, já está perdido. Precisa de libertação, precisa ser liberto. Se sabe que antigamente a igreja fazia campanha de libertação para que as pessoas lá de fora viessem para a igreja e fossem libertas. E agora tem que fazer o contrário. Vai ter que começar a fazer campanha de libertação para que os crentes venham para a igreja e sejam libertos. Aleluia! Porque como é que uma igreja vai pregar libertação para alguém se ele mesmo ainda não está liberto? Se ele ainda está viciado em tantas coisas, está pegado em tanta coisa lá fora, ele não está feliz dentro da casa do Pai, ele acha que a igreja não está lhe suprindo tudo aquilo que ele precisa. Ele acha que o mundo é que tem coisa boa para ele, mas ele tem que ficar dentro da igreja, porque senão vai para o inferno. Ai, que luta! Eu não gosto da igreja, mas eu tenho que ficar, porque senão eu vou para o inferno. Que é isso, rapaz? Se liga. Esses dias eu tenho ensinado dentro da igreja que o crente, ele pode desfrutar de um céu aqui na terra. Ai do crente que pensa assim: existe um céu lá em cima, aqui é só sofrimento, mas existe um céu lá em cima, existe um céu, eu vou chegar lá no céu. Meu irmão, você está sofrendo à toa. Você sabe por quê? Porque a sua vida pode se tornar um céu. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão morar dentro de você. E se o Espírito Santo mora dentro de você, aonde ele está se torna um céu. Pastor Júnior Trovão disse que se Jesus fosse para o inferno, morasse no inferno, era para lá que ele queria ir. Porque aonde Jesus está, vindo um céu. Você não tem que viver uma vida dilacerada, uma vida de sofrimento aqui. Você tem que viver uma vida de felicidade. Meu irmão, mas eu não tenho carro. E daí, irmão? Seja feliz sem carro. Mas pastor, eu queria uma casa. Seja feliz sem casa, meu irmão. Vou dizer uma coisa para tu. Hoje tu está infeliz porque não tem casa e não tem carro. Amanhã tu tem carro e tem casa e ainda continua infeliz. É verdade. Coitado. Agora ele quer um emprego, sei lá. Ele quer um diploma. Ele quer ser amigo de alguém que não quer ser amigo dele. A verdadeira felicidade não consiste naquilo que você tem, e sim naquilo que está dentro de você. Eu digo com certeza, com fidelidade e com clareza: Jesus é a felicidade para qualquer um. Aleluia. Se entregue para Jesus, meu irmão. Esse menino estava dentro da casa do Pai, tinha tudo, mas ele pensava que não tinha nada. Ele queria experimentar novas alegrias. Eu quero experimentar algo novo, novas alegrias. Eu estou pregando e vou dizer de novo o que o Espírito Santo tem para você. Um dos gomos do fruto do Espírito Santo é alegria. E quando a Bíblia fala de alegria, irmão, não é que você vai se tornar um bobo alegre, que vai andar mostrando os dedos para todo aí. Eu sou feliz, eu sou crente. Não, meu irmão. Quando a Bíblia fala de alegria, a Bíblia fala de um contentamento, de uma realização pessoal, uma satisfação com aquilo que Deus fez na tua vida. De sorte que, ainda que as coisas deem tudo errado, você ainda vai ter um sorriso evangelístico
A alegria do Espírito Santo. Esta alegria que eu estou falando aqui, pessoas de muito dinheiro, de muitas posses, matariam para ter. E não podem, não conseguem. Eles têm dinheiro, mas não têm paz. Eles têm dinheiro, mas não têm saúde. Você ainda que não tenha casa própria, ainda que não tenha carro, ainda que não tenha dinheiro, ainda que não tenha uma fortuna no banco, você tem paz, você tem alegria. Oh Deus, tremendo, aleluia. Também a segunda coisa que eu vejo na vida desse moço, ele era ocioso. Por que eu digo que ele era ocioso? Para você que não sabe o que é ocioso, eu vou dizer que é sinônimo de preguiçoso. Esse moço aqui era preguiçoso. Por que eu digo que ele era preguiçoso? Porque vamos supor que esse menino fosse um rapaz trabalhador, um rapaz dedicado e aplicado. Ele estava na casa do pai, estava tentando fazer uma coisa, estava aprendendo a fazer outra coisa. O seu pai tinha posses e ele aprendia o que ele bem quisesse. Quando ele saísse da casa de teu pai e dissesse: pai, não estou mais feliz aqui e quero viver a minha vida lá fora, o pai dizia: tudo bem, meu filho, pode pegar o que é teu e vá. Daí uns dias o pai ia receber notícia: teu menino se deu bem na vida, rapaz. Teu menino chegou lá, montou uma empresa ali, uma empresa lá, fez isso e fez aquilo, tá bem, rapaz. Ele se deu bem. Só que esse menino aqui era preguiçoso. E no tempo que ele estava na casa do pai dele, ele tinha oportunidade de aprender muita coisa, de crescer, de ser alguém. Ele não aproveitou a oportunidade. E quando ele saiu da casa do pai e foi viver a sua vida lá fora, ele não sabia fazer nada. Era um coitado, não sabia fazer exatamente nada. Tanto que ele foi fazer a pior coisa que um judeu podia fazer: apacentar porco. A pior tristeza para um judeu é dizer: vai apacentar porcos. Aí para ele acabou, porque porco para judeu é animal imundo. Mas o menino era ocioso, era preguiçoso. Quando ele foi para fora não sabia fazer nada. Vou dizer uma coisa para você: muito crente dentro da igreja acaba se desviando exatamente porque é preguiçoso. O pastor vai gostar do que eu vou dizer agora. Cabeça desocupada é oficina de Satanás, diz o provérbio. A pessoa está dentro da igreja, mas não quer fazer nada. O pastor diz: se envolve com isso. Ele diz: não, faça isso, não faço. Cuida da porta. Não, pastor, põe outro. Vem para o grupo de jovens. Ah, não, pastor, não quero. Tudo para ele é difícil, tudo é dificuldade. Vamos fazer tal coisa, ele diz: não dá, pastor, é muito difícil. O pastor 3 meses antes chega e diz: vamos fazer um congresso. Ele diz: não, pastor, está muito em cima. 3 meses não dá tempo de se preparar. Tudo é muito difícil, tudo é muito complicado. Ele não quer se envolver com nada. Insatisfeito com as coisas, o diabo oferecendo as coisas para ele. Ele nada, não está amarrado em nada dentro da igreja. Ocioso, que é uma luta, não faz nada, preguiçoso. Aí um dia, escapando da igreja. Você pode pesquisar. A maioria dos desviados da igreja é pessoa que não se ocupava com nada. Glória a Deus. Pessoa que não queria nada. Eu fui líder de jovens há muitos anos atrás. E naqueles jovens lá tinha uns que eram filhos de crente. Eu quase que posso dizer que nasceram dentro da igreja. Que nem diz o pastor, nasceram em berço evangélico. Acho que no berço estava escrito os berços Shalom. Eram cristãos de olha, já nasceram dando aleluia e glória a Deus. Pois é, irmão. E os anos se passaram. E a maioria não queria compromisso. Quando era muito de jovem, queria que o moço fizesse que não, pastor, não, nunca queria nada. Acabaram desviando quase tudo. Ficou bem pouco. Eu me lembro que quando eu era líder dos jovens, veio uns rapazes novos para a igreja. E dentre aqueles rapazes que vieram para a igreja, alguns se destacavam. Alguns queriam fazer, queriam trabalhar. Eu me lembro de um moço que logo que chegou já queria ser baterista da igreja. Aí tivemos que trabalhar com ele, falar: calma, rapaz, tem que aprender primeiro, não é só chegar lá e tacar o pau na bateria. Tem que aprender, calma aí, rapaz, calma. Mas ele estava com vontade de trabalhar. Você quer que eu diga a verdade? Hoje ele é obreiro na igreja. Hoje ele é obreiro. Porque sempre ele foi
ele era irreverente. Ele era irreverente. Ele chega no seu pai no versículo 11 e pede a herança. Se ele fosse reverente, se ele tivesse noção do que era reverência, ele não teria toda essa ousadia de chegar em seu pai e dizer: dá-me o que é meu, que eu vou experimentar novas coisas. Ele ia pelo menos esperar o pai morrer, né? Segundo ponto aqui que eu digo que ele era irreverente. Assim que o pai dividiu para ele o que era dele, ele desapareceu. Não tem na Bíblia nenhum relato dele dizendo: vamos assim fazer uma despedida, né? Vamos se despedir de todos, amém, vamos sair, mas quero sair em paz com todo mundo. Vou sair, mas vou sair tranquilo aí na bênção. Não tem nada disso não. Assim que ele pegou o que era dele, ele desapareceu. Isso chama-se pessoa irreverente. E na igreja acontece isso muito também. A pessoa, quando vem se unir com o ministério, às vezes, ela vem cheia de alegria, cheia de cerimônia, e não sei o que, e apresentação, e mas quando ela sai, meu irmão, ela não olha nem para trás. Tinha que ter pelo menos a decência de chegar no pastor e dizer assim: pastor, eu vou pegar outro caminho, porque eu estou insatisfeito com isso ou com aquilo. Ela não faz nada disso, ela simplesmente desaparece. Mas trazendo, aplicando para os nossos dias, todo cidadão, todo cristão que frequenta a igreja, se ele não tiver senso de responsabilidade e de reverência, ele corre o risco de sair da igreja. Meu Deus. Se policie a partir de hoje, irmão, com essas três coisas. Cuide-se, seja responsável, não seja preguiçoso, e não seja ingrato. Não seja ingrato. Seja grato por aquilo que Deus tem na sua vida. Eu vejo aqui 3 estágios na vida dele. Logo após ele sair da casa de seu pai, a primeira coisa é afastamento. Note que a Bíblia vai dizer que ele saiu e foi para longe da casa de seu pai. A pessoa, quando ela se desvia da igreja, no começo ainda alguns cumprimentam ele com a paz do Senhor, e ainda vai demorando um tempo, e ele vai se distanciando. Ele vai se distanciando, e ele vai ficando cada vez mais longe, e chega um tempo que ninguém reconhece ele mais. De certo que uma vez eu já fui desviado, eu desviei da igreja, e quando eu era desviado eu não me afastei para tão longe da casa do pai, e as pessoas direto me diziam: mas você é crente, né? Eu dizia: não sou mais. Ele falou assim: mas você fala de crente, rapaz, você parece crente, você se veste de crente, você é crente? Não sou não, eu desviei. Mas eu não mudei. Então, se a pessoa começa a se afastar, começa a distanciar, meu irmão, começa a mudar as vestes, começa a mudar o falar, ele diz: agora eu não sou mais crente, agora eu estou desviado, e começa a mudar, e começa a frequentar bares, e começa a ir cada vez mais longe, mais longe, mais longe. Quanto mais longe for, mais difícil voltar. Quanto mais você desvia, se afasta da igreja, mais difícil fica para você voltar. Porque as pessoas lá fora te prendem lá, te seguram lá, os seus hábitos mudam, e você pensa como é que você vai retornar para a casa do pai novamente. Você é totalmente diferente. Nós vamos observar que ele vai perdendo a identidade. Ele antes era conhecido como filho daquele pai, e depois ele vai sendo conhecido como o filho pródigo. Para você que não sabe, pródigo não quer dizer perdido. Eu toda a vida achava que a parábola do filho pródigo seria a parábola do filho perdido. Não. Pródigo quer dizer a pessoa que gasta sem saber, sem medir as consequências, vai gastando tudo. Isso quer dizer a palavra pródigo. Ele vai se afastando, e a Bíblia vai dizer no versículo de número 13 que ele vai vivendo dissolutamente. Isso é, ele vai vivendo sem regras. Não existiu mais regras para cobrar, para travar ele, para segurar ele. Não tem mais regras. Agora eu posso fazer
exatamente o que eu quiser. Eu pergunto para você que é jovem, pergunto para você que é adulto: é possível viver sem regra? A pessoa às vezes tem um sonho de viver sem regra nenhuma. Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Sinto informar, infelizmente não dá, meu irmão. Sinto informar, não tem jeito. Se você viver sem nenhuma regra, não colocar regra na sua vida, você vai se destruir. Não é ninguém que vai destruir você, é você mesmo que vai se destruir. Se quiser ter alguma vida de sucesso, coloque regras na sua vida. Primeiro ponto na vida desse moço: primeiro estágio, afastamento da casa do pai. Segundo estágio, sofrimento. A total confiança dele, que tinha de ser inteligente e esperto, deixou ele cego. E a Bíblia vai dizer que ele não viu, ele não percebeu que o dinheiro que ele tinha estava se acabando. Ele achou que o dinheiro nunca ia acabar. E o dinheiro vai acabando, e ele vai ficando cada vez mais pobre. Ele também não viu que as pessoas que o rodeavam ele, que diziam estar com ele, não eram verdadeiros amigos. Como diz o provérbio aí fora, eram amigos da onça. Eram falsos amigos, que não estavam com ele para lhe ajudar, mas para gastar o dinheiro que ele tinha. Ele estava totalmente cego. Ele também não viu que o tempo passou depressa demais. A pessoa, quando vive desse jeito, ela não observa que o tempo está correndo contra ela, passa muito rápido. Quando ela acorda em si, já não é mais a mesma coisa. A Bíblia vai dizer no versículo de número 14 que ele começou a padecer necessidades. O que é necessidades para você? O que é que você pensa como necessidade? Se nós fizermos uma campanha na igreja aqui, o que queres que eu te faça? Você vai pegar o panfleto e vai ficar pensando: o que eu vou pedir? O que eu peço? Ah, eu podia pedir isso. Não, isso não. Vou pedir. Não, podia pedir aquilo. Você vai ficar pensando no que você vai pedir. Necessidade não é isso. Necessidade é a pessoa pergunta: o que você quer? E fala: eu quero a cura do meu filho. Está na ponta da língua. É algo que está 24 horas martelando na sua cabeça. Eu vou dizer para você o que era a necessidade desse rapaz. A necessidade dele era pão e água. Coisas básicas da vida. Ele estava pedindo que alguém lhe desse pão, que alguém lhe desse água, mas a Bíblia relata que ninguém dava nada. Ele, que era um jovem bem sucedido e que tinha tudo, agora ele não tinha água, ele não tinha pão, ele não tinha o que vestir e não tinha o que calçar, e além do mais, ele não tinha um trabalho, ele não tinha aonde trabalhar. A vida dele estava um verdadeiro caos. Terceiro estágio na vida desse moço: arrependimento. Primeiro estágio, afastamento. Segundo, sofrimento. Terceiro, arrependimento. Tem vidas que estão ouvindo essa palavra, que talvez a pessoa pode passar pelo primeiro estágio, passar pelo segundo e não chegar no terceiro. E quando não chegar nesse terceiro, para você acabou. Deus seja misericordioso com você e que você chegue no terceiro estágio, que é o estágio do arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Para aquele que se arrepende, há uma saída. Aleluia. Para aquele que se arrepende, há uma solução. Glória a Deus. Para aquele que se arrepende, por mais terrível que tenha sido o seu pecado, ainda há salvação. Aleluia. Glória a Deus. É o arrependimento que vai te trazer a solução. É o arrependimento que vai te trazer a cura, que vai te levantar. É arrependimento. Aleluia. Pergunto para você: arrependimento, o que é isso? O que é arrependimento? Tem muita gente que não sabe o que é arrependimento. Arrependimento começa lá de dentro. Aleluia. Para se arrepender, primeira coisa, você tem que cair em si. Como diz o Cláudio Duarte, a ficha tem que cair. É verdade. E esse cair em si, ele diz o seguinte: eu errei,
Isso é arrependimento. Cair em si, dizer estou errado. Nesse cair em si dele, ele está dizendo quem sou eu hoje e quem eu era antes. Antes eu era filho de um pai amoroso. Eu vivia em uma casa onde havia muita fartura. E quem sou eu hoje? Eu sou um miserável que ninguém me dá nada, que sonho em comer aquilo que os porcos estão comendo, mas as pessoas não deixam. É isso, cara. Na casa de meu pai há fartura, há pão em abundância. Você sabe o que quer dizer esses trabalhadores? Quando diz a Bíblia assim, até os trabalhadores de meu pai têm pão em abundância? Havia os servos. Os servos eram aqueles que eram contratados para... Era como que filhos, era uma segunda categoria de filhos, os servos. Esses eram fixos. Os trabalhadores que aqui está falando são as pessoas que seriam, como nos diz hoje, empreiteiros. O texto original não diz trabalhadores, diz jornaleiros. Jornaleiros eram pessoas que tinham jornadas de trabalho. Ou seja, quando tinha trabalho, eles trabalhavam e recebiam pagamento. O que o filho pródigo está dizendo aqui, ele está dizendo o seguinte: até aqueles que trabalham para meu pai, que não têm uma segurança, um salário fixo, eles não passam fome, porque meu pai é misericordioso, meu pai é bondoso e sempre supre a necessidade deles. Ninguém padece na casa de meu pai. E olha bem para mim, filho de um homem bom como esse, estou aqui perecendo. Estou aqui padecendo. Ninguém me dá nada. Isso que é cair em si, meu irmão. Eu abro um parênteses aqui para dizer uma coisa. Eu li um livro do pastor David Wilkerson, Famintos por Mais de Jesus é o nome do livro. E o pastor David disse que muitos jovens saem da igreja por não comer palavra de Deus, por não ter pão, e daí se enfraquecem e acabam saindo da igreja. Mas se dentro da igreja, enquanto houver pão dentro desta casa, acredite no que eu estou dizendo, enquanto se estiver pregando palavra de Deus, palavra do céu aqui nesse altar, aqueles que saírem vão se lembrar: na casa do Pai há pão que supre esse vazio dentro de mim. Glória a Deus. Todas as vezes que alguém sair desta casa vai se lembrar: eu posso estar sofrendo, mas se eu retornar lá para a casa de papai, lá tem pão. Vai suprir, vai preencher. Aleluia. Aleluia. Ele também fez algo importante. Ele levantou-se. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que não é só você decidir ir ao encontro do Pai. Não adianta nada hoje você ouvir uma palavra de Deus e falar assim: sabe de uma, eu estou errado. Sabe de uma, Jesus é o Salvador do mundo. Sabe de uma, eu realmente preciso desse Salvador. Sabe de uma, eu realmente pequei e estou distanciado de Deus. Eu preciso tomar uma decisão. E se você ficar nessa, eu sinto informar, mas você não vai a lugar nenhum. Para você poder vencer, para você ser recebido de novo, para você ser restaurado, para você ser perdoado, para você ser curado, você precisa se levantar, meu irmão. Você precisa ir até o Pai. Eu não sei como é que estão as suas forças, porque imagine, esse menino aqui, ele estava totalmente acabado. Se ele não comia, se ele já estava longe, como é que estava a vida desse moço? Ele estava acabado, destruído, e eu acredito que forças para andar eram bem poucas. Mas ele tomou uma decisão e disse: mesmo com pouca força, eu vou me levantar e vou ir ter com o meu Pai. Levante-se da onde você estiver e vá ao encontro de teu Pai, porque Ele te restaurará.
Se 1 milhão de demônios ao teu lado disser que você não tem que caminhar mais, que você não vai conseguir, mesmo assim, continue andando um passo após o outro. Você está caminhando para a restauração, para a vitória. Glórias a Deus. Aleluia. Irmão, eu digo algo aqui fundamental para qualquer pessoa. Quanto mais distante você for, mais difícil é para voltar. E quanto mais distante você for, são mais passos que você tem que dar ao encontro da casa do Pai. A restauração está aqui. Você tem que se levantar e ir de encontro à sua salvação, ao encontro deste perdão. Aleluia. Importante também isso aqui, irmão. Tente imaginar comigo a vida desse moço quando ele saiu da casa do pai. Ele saiu assim querendo destruir a sua vida, vivendo sem regras, sem saber para onde estava indo, vivendo dissolutamente. Ele vai indo sem pensar para onde está indo, ele só quer festa. Ele não sabe mais como voltar agora. Quem vive dessa maneira dificilmente vai saber por onde passou. Por isso que eu enalteço a graça de Deus. Por isso que eu glorifico a Jesus. Porque mesmo sem saber como voltar, o Espírito Santo te ajuda a achar o caminho. Ele vai te trazer de volta. Aleluia. Lá no livro de Isaías diz que o anzol de Deus está no teu queixo. Ele te puxa e você vem ao encontro da restauração. Aleluia. Para mim terminar, existem 4 coisas que aguardam o seu retorno. Primeiro, a Bíblia vai dizer que o Pai disse aos seus servos: tragam para ele a melhor veste. Tente conjecturar na sua mente a maneira que ele chegou. Ele não estava bem vestido, ele estava maltrapilho, a sua roupa estava rasgada. E o Pai, quando olhou, não lhe cobrou nada. O Pai lhe disse: traga para ele a melhor veste. Ninguém estava julgando se ele era digno daquela veste. Ninguém estava disputando para saber se ele seria digno. Não, foi uma ordem divina. Deus disse: traga a melhor veste. Eu digo para você, meu irmão, quando você vai lá para fora e você se arrebenta, se destrói, você vem sujo, maltrapilho, todo rasgado. O que o Pai tem para você, o que Jesus tem para você, é uma veste nova, a melhor veste, resplandecente, pura. Teus pecados, Ele não vai se lembrar mais. Aleluia. Essas vestes, elas simbolizam vestes de justiça, elas simbolizam santidade, elas simbolizam a roupa de Cristo, as vestes de louvor. Aleluia. O Pai também fala para ele: anel no dedo. Ô meu irmão, se você tivesse um pouquinho de tempo, eu sei que o horário já estourou, mas se você prestasse um pouquinho de atenção no que eu vou dizer agora, Deus é muito amoroso. O amor do Pai não tem nada nesse mundo que se compara. Porque quando você sai daqui um ingrato, um irresponsável, vivendo totalmente errado, quando você voltasse, o Pai tinha que te esperar com uma açoiteira na mão. Ele tinha que te pegar pelo braço e te falar: agora eu vou te ensinar uma lição. Você vai para o castigo e você vai aprender como é que se serve, como é que se vive, rapaz. Agora é que você vai entender como é que é a vida. Eu te falei para não ir, você foi, agora você voltou? Agora vem comigo, eu vou te ensinar. Não, meu irmão. O Pai lhe dá novas vestes e o Pai lhe põe um anel no dedo. Sabe o que é esse anel? Esse anel aqui era o anel que os filhos usavam. Quem olhava aquele moço com aquele anel dizia: aquele ali não é empregado, aquele ali é filho, aquele ali não é escravo, aquele ali é filho. Aleluia. Ele chegou com a ideia de dizer para o seu pai: não precisa me colocar na posição de filho, pode me colocar na posição de jornaleiro, deixa só eu trabalhar.
A Bíblia também diz que ele recebe novas sandálias. Aleluia. A história conta que os escravos não podiam usar sandálias. Os escravos não usavam. Sandália era coisa de rico, irmão. Hoje você reclama que tem havaiana. Aleluia. Você reclama porque só tem chinelo. Nesse tempo o escravo não usava chinelo, não podia. Os filhos usavam. Os filhos usavam. Provavelmente ele não chegou calçado. Provavelmente ele perdeu o calçado e chegou descalço. Por isso o pai viu a urgência de colocar novas sandálias em seus pés. As sandálias na Bíblia, elas tipificam caminhos. O que o pai está dizendo aqui é para ele um novo caminho, uma nova criatura, uma nova história. Estou apagando aquilo que passou e te dando uma nova história. Aleluia. Para Deus, meu irmão, para Deus com você, o relacionamento de Deus com você não é com o seu passado. Deus não olha para o seu passado. Deus olha para o presente e para o seu futuro. Deus não fica te lembrando daquilo que você fez de errado. Deus olha para o agora e para o depois. Ele vê o que o seu coração está pensando hoje, quais são as atitudes e reações que você está tendo, e ele já te vê no futuro, assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E também a quarta coisa que ele recebe é um novilho cevado. Isso tipifica festa, tipifica alegria, tipifica fartura. É isso que Deus tem para a sua vida. Se levante, coloque-se de pé, nós vamos orar. O Pai quer restaurar você nesse lugar. Ele não quer perder você. Ele não quer que você chegue ao ponto de querer ir gastar lá fora. Ele quer que você se arrependa agora, que você se curve diante dele agora, que você queira viver uma diferença nessa história, nessa comunhão com ele agora. Glória a Deus. O Pai não quer que você viva distante. Ele quer proximidade. Jesus, ele veio fazer essa diferença. Tanto que os discípulos perguntaram: como nós vamos orar? Ele disse: vocês vão orar assim: Pai nosso. O Pai quer conviver com você. O Pai quer ter relacionamento com você. Através do Espírito Santo, ele quer que você levante e diga bom dia, que você viva em relacionamento com ele. Não é esperar o dia inteiro para depois, na hora de dormir, você se lembrar que existe um Pai e você dizer: benção, Pai, eu vou dormir. Não é isso. Ele quer que você converse com ele, que você tenha certeza que ele está com você. Aleluia. Você pode viver o céu na terra, meu irmão. O Pai está te chamando para um compromisso maior, para uma vida mais íntima. Aleluia. Um relacionamento mais verdadeiro. Aleluia, Deus. Eu digo uma coisa para você e não tenho medo de errar naquilo que eu estou falando. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. E sabe quem vai subir no arrebatamento da igreja? Quem está conectado, quem tem relacionamento com o Pai. A pessoa vive distante, não tem nada com Deus. Não, irmão, não é esse tipo de relacionamento. Você precisa ter essa amizade verdadeira com o Pai. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos à disposição dos irmãos. Quando precisar, é só